Ai, para com isso. Agora, está ok? Pronto, então, e devo-me dar por muito contente, porque há colegas que não estão a conseguir dar aulas pura e simplesmente. Ou é porque dão aulas ali nos institutos da Torre e não há internet, é porque quando passam filmes ou vídeos o som não funciona, e hoje ouvi que vão pedir a todos os estudantes para virem com o seu computador. E eu aí disse, e então e para que é que vêm? Se têm que vir com o computador às costas e ficar a ver a aula ali no instituto, no Zoom, qual é a ideia? Pronto, mas pelo visto está a acontecer, imagine-se. Bom, então, eu vou pôr aqui uma frase literalmente inventada, não é? Bom dia. Ai, não perguntei os nomes, assim não vou a lado nenhum. Como se chama? Ana Gonçalves. Ah, conheço muito bem. Ana Gonçalves até ficou de perguntar quem é que queria ir ver o debate. Disse... Não percebi nada. Ah, então se calhar eu não vi. Se calhar eu não vi. Pronto. Ok. Pronto. E, o que podia acontecer, e deixo no fim da aula nós vamos fazer algo disto, dos trabalhos. O que pode acontecer é muito difícil uma pessoa sozinha registrar um debate. Eu já fiz várias vezes e é muito difícil. Só é fácil se gravarmos, mas isso também não é bom, porque não é uma coisa, em princípio, uma ação que se deva fazer. Mas, se forem 2 ou 3, se analisarem aspectos diferentes de um debate e quiserem depois fazer uma apresentação e fazer daquilo o vosso trabalho, eu acho uma boa ideia. Portanto, pensem nisso. Os que de qualquer maneira... Diga, Hugo. Eu estava a falar... vai haver um debate de tema político, não é? Portanto, um debate de tema político e social das Nações Unidas, organizado pelo curso de Línguas e Relações Internacionais. E eu estava a dizer que alguns dos alunos que estiverem presentes, que estejam no debate, poderiam, claro que podem estar interessados no debate e não em estar a fazer outra coisa, mas no caso de quererem, poderiam analisar o debate do ponto de vista das estratégias argumentativas, por exemplo, uma coisa muito interessante é o denegrir do outro, portanto, os aspectos negativos do outro sublinhados e os aspectos positivos enaltecidos, e se quiserem fazer 2 ou 3, poderiam depois, nas últimas semanas, fazer uma apresentação sobre isso e depois era o trabalho. Passava a ser o trabalho desta unidade curricular. Pronto, é só uma hipótese, como tema de trabalho, mas vamos falar disto. Alguma dúvida? Ok, pronto. E eu não sei se está muita gente inscrita. Ana, sabe se está muita gente inscrita ou não? Pronto. Exato, então diga lá. Como é que chama? Ah, Carolina. Ana, exatamente. Ana. E pronto, nós falamos realmente nos eventos. E nós temos a oportunidade para a professora tenha, não sei, sugerido aos alunos assistirem ao nosso debate. Mas essa página não vai ser em inglês, vai ser online. E no português, nós tínhamos decidido já há algum tempo, que estávamos a planear, que não íamos pedir observadores. Ok. Logística do mundo, já há 50 anos, depois também pessoas a observar, e há tantas pessoas, não sei. Eu sei, eu isso não iria pedir nunca, que é toda a gente poder assistir, isso ia sobrecargar muito. O inglês não tem problema nenhum. Técnicas de comunicação oral, neste caso é um debate oral, técnicas de comunicação oral são iguais em todas as línguas, certo? Se for um trabalho sobre estratégias argumentativas, não interessa em que língua está. Claro que é uma seleção dos participantes, isso é verdade. Portanto, acaba por haver uma seleção dos participantes, por causa do domínio da língua. Mas a análise de estratégia não fica prejudicada. Não sei, só se a organização não quer que alguém escreva sobre aquilo. Isso é que é outra história.
Claro, é isso, eu sei. Teriam que passar, quem fizesse isso tinha que passar uma coisa a pedir, portanto, autorização para publicitar. Isso já me aconteceu num ano, não foi o ano da Católica em que eles disseram que não queriam ninguém fora lá da universidade. Foi aqui, portanto, aquele que eu analisei já foi, sei lá, foi há 10 anos, já nem sei. E houve um ano em que acabamos por fazer sobre uma coisa muito diferente. Uma iniciativa que houve aqui no Átrio Central, que foi uma mostra de livros e que tinha, portanto, tinha também discussões orais e foi isso analisado, e não o debate, porque justamente se pôs esse problema. Divulgação do que foi dito, etc. Pronto, então, a Ana acha que não é boa ideia fazer um trabalho sobre aquilo. A dizer isso tudo, que eu ainda não vi. Que é engraçado, mas eu vi os e-mails não muito... Não foi assim tão tarde, que eu só fui de manhã. Só vi de manhã. Pronto, então ainda não vi e vou ver. E tem as instruções todas, o que é que não se pode fazer e o que é que se pode fazer. Ok, pronto, lá vamos ver. Então, estamos aqui com o carro a riscas amarelas, que avança rapidamente nas dunas do deserto, que esta é uma frase inventada, normalmente não são os meus exemplos. Os do Zé e da Ana são inventados. Quando é o Zé e a Ana, são inventados, portanto, usei noutros trabalhos, mas quando são, por exemplo, réplicas dialogais, são autênticos, normalmente são exemplos autênticos. Este é criado. Aquilo que eu queria referir em relação, portanto, a estas palavras que estão aqui nesta frase, é a noção de lexema, certo? São os lexemas. Portanto, os lexemas têm significação lexical. Esta é a típica definição que não se pode dar, porque tenho definido lá dentro. Pronto, o que é que acontece? São palavras que remetem para segmentos do referente, não é? Do contexto que rodeia a comunicação. Portanto, remetem para objetos existentes ou então pensáveis como existentes, certo? Se for um lobisomem, não é um objeto existente, é um objeto pensável, não é? Pensável como existente e portanto, para uma classe de objetos. Os lexemas têm significação objetiva. Portanto, eu vou atrás, temos aqui muitos lexemas, certo? Carro, risca, amarelo, avança rapidamente, dunas e deserto. Temos um monte de lexemas, certo? São, portanto, elementos que remetem para segmentos, eu não vou dizer da realidade, a não ser que a gente entenda como realidade ou realidade pensável, não é? Imaginável, pensável. Portanto, tem uma significação objetiva, que é esse remeter para objetos do referente, mas também tem diversas significações gramaticais. E essas significações gramaticais são traduzidas por morfemas, por alguns elementos que se agregam às palavras, que se agregam aos lexemas e que lhes dão portanto, a significação gramatical. E continuo sem ter perguntado o nome a toda a gente, porque entusiasmei-me aqui com a Ana Gonçalves, que já conhecia, e não perguntei aí atrás os nomes, desculpem. O Carlos Reis e a Beatriz Vasconcelos, que até estavam cá na terça-feira também, agora estou a lembrar. Só que eu, entretanto, tive 2 turmas por meio, baralhei-me todo. Tive, portanto, na quarta-feira, ter turmas por meio e já não tenho tão presente. Então, significações gramaticais. Eu pus aqui num amarelinho, para ver se conseguia destacar, que a palavra carro tem 2 significações gramaticais, não é? Tem uma significação de número, singular, e de género, masculino, certo? Como as formas nominais em geral, em português, há um morfema para o masculino, um morfema para o feminino, isto no género, e no número há um morfema para o singular e um morfema para o plural, certo? Pronto. Então o que é que acontece? Acontece que a palavra carro apreende a realidade com uma forma linguística que é masculino singular. E, eu digo aí, não pode ser apreendido linguisticamente sem ser masculino singular. Porquê? Porque em português os fragmentos da realidade, quando são substâncias, nomes, não é? Substantivos ou nomes, apreendem como masculino, feminino, singular, plural, certo?
Pronto, então qual é o morfema do plural? É aquela letra O, não é? Portanto, que se pronuncia U, por sinal, não é? Portanto, carro, U é um morfema que está agregado aos substantivos, portanto, às formas nominais, e que significa, gramaticalmente, ou morfologicamente, isto aqui é o género masculino, certo? E depois tem um outro morfema, certo? E desde este momento toda a gente fica convencido, se não estiverem, dizem, que está ali um morfema, só que ele é zero. Mas está ali um morfema. E nunca ninguém vai dizer ou escrever, falta-lhe ali o se. Nunca ninguém vai escrever isso nesta turma, certo? Não lhe falta coisa nenhuma. Está lá um morfema que por acaso é zero, certo? Existe uma coisa que é um morfema zero e esse morfema zero indica o singular, em português. Em português, sei lá, se fosse em alemão, há 3 ou 4 diferentes para o singular. Não é? Se fosse em alemão, podia ser que podia ser I, podia ser E, podia ser 5. Em português, o singular é zero. Eu sou a pensar no alemão, às vezes ainda é a terminação e mais um tremazinho. Sei lá, a palavra país, Land, é Länder, tem a terminação R e mais o trema a mudar a vogal. Noutras línguas é diferente. Em português, os singulares têm a marca zero. E onde eu quero chegar é que não há, ou não deve haver, definições negativas. Ai, falta lá, certo? Não falta lá nada. O morfema que nós verificamos é o zero, que é a ausência de uma marca, certo? A ausência de uma marca é significativa. Bom, então vamos ver mais. O lexema carro, então, apreende o real como uma substância. O real ou o imaginado, o pensável. Aqui é o real. Aqui, em princípio, isto corresponde a um objeto conhecido na nossa apreensão do mundo, etc. E ele pode ser com todos os desenvolvimentos tecnológicos, mas pode ser uma coisa com 2 rodinhas e uma madeira e também é um carro. Portanto, o real é apreendido de uma determinada maneira. A significação objetiva dos lexemas é o tipo de significação que cataloga os objetos da realidade e os configura como uma substância ou como um processo. Aqui é uma substância, não é? Uma substância. Mas se eu voltar à frase e pensar na palavra avança é um processo. Portanto, é um lexema que faz um recorte da realidade como um processo. Até um movimento dinâmico, etc. Pronto. Então, podem ser substâncias ou processos, o que quer dizer que são nomes ou verbos, substantivos ou verbos, não é? Então, agora vamos ver riscas. Riscas é também um lexema e apreende a realidade. Nós, no nosso conhecimento do mundo, sabemos o que são riscas e tem 2 morfemas. É uma forma nominal, não é? Um substantivo, uma forma nominal, e tem 2 morfemas também, como é costume em português, género e número. Isto é a regra, não quer dizer que se estiver a cruzar pelas nossas cabeças, há uns que não é assim, claro que há exceções, mas em termos de regra, em português há uma flexão de género e uma flexão de número. A flexão de género é em masculino e feminino e a flexão de número é em singular e plural. Claro que isto que eu estou a dizer aqui, do português, é variável conforme as línguas. É variável. E voltando àquelas nossas 2 primeiras aulas, nós estamos um bocado condicionados por este recorte do mundo. Por exemplo, quando começamos a aprender outra língua em que há neutro, não tem grande piada. Porquê é que não é? Porque não é fácil no início. Não é fácil, porque estamos a lidar com um recorte gramatical que não está na língua materna. É isso, neutro. Nós raramente temos a noção de neutro em português. Por acaso temos, às vezes, nos pronomes. Por exemplo, isto, isso. Portanto, nós temos este, esta, esse, essa, mas isto, isso, não tem determinação de género. Mas é raro, é muito raro. Então,
quando aprendemos uma língua em que há neutro, que há masculino, feminino e neutro, há um impedimento inicial, digamos assim, até aprendermos bem a língua, há um impedimento inicial na compreensão do neutro. Bom, e o neutro também depende de língua para língua, por sua vez. Depois acabamos por aprender que em inglês o neutro corresponde a inanimados, certo? A elementos ainda não estão categorizados como masculinos ou como femininos. Então, o it é um elemento que não é animado, que não é he ou she, é, portanto, um elemento gramaticalmente, o inglês representa com o neutro um segmento da realidade que corresponde a não animado. Passa a outra língua, passa ao alemão, e o neutro tem nada a ver com os segmentos da realidade, com o animado e inanimado, nada, não tem nada a ver. A palavra rapariga em alemão é neutro. Portanto, não há relação entre aquele neutro gramatical e a realidade semântica. É um exemplo, a palavra matching, não é? A palavra rapariga é neutro. A gente diz, mas como é? Um neutro que não só tem um elemento que é catalogado na realidade como feminino, como, portanto, animado e feminino, e isso tudo gramaticalmente neutro. Pronto, então há neutros que estão motivados e neutros não motivados, semanticamente. Bom, mas o português, em princípio, não lida com essa noção. Os dois morfemas também estão ali assinalados com uma cor amarela. É o morfema do feminino, que em português é o A, tipicamente, e o morfema do plural, que é o se. Portanto, o se é o morfema, tipicamente, do plural em português. Bom, depois tem o elemento amarelas, em rigor, recorta ao mundo como uma propriedade, não é? Uma propriedade inerente, atribuível a uma substância, neste caso riscas. Portanto, é uma propriedade atribuída à substância riscas. Depois tenho avança, não é anda, como é que eu meti aqui o anda? Pronto, o segmento da realidade está apreendida como um processo, portanto, a realidade é apreendida como um processo, no verbo avança, ou por acaso anda é igual. É captável também com uma série de categorias gramaticais, não é? As formas verbais, que em princípio são processos, algumas são estados, mas normalmente têm dinamismo, portanto, têm um processo, é, portanto, uma realidade captável com realização no tempo, com variação da pessoa, do número, singular ou plural, da voz, do modo, do aspecto. Portanto, há uma série de características. Às vezes na gramática, eu fui ver algumas gramáticas e eles chamam-lhe como é modo, tempo, aspectual. Os morfemas, modo, tempo, aspectuais. Põe tudo com hífenes. Bom, e além disso, o número, a voz, rapidamente apreende um segmento da realidade como uma propriedade inerente ao processo, que é inerente portanto, que caracteriza um processo. Geralmente, como nós sabemos, os advérbios estão junto de formas verbais, até se chamam assim, advérbio. Advérbio quer dizer colado ao verbo ou ligado ao verbo. Pronto, então, alguma dúvida? Lexemas com categorias gramaticais que são marcadas pelos morfemas. Por acaso, este avanço até tem um morfema zero, que é a terceira pessoa do singular do presente. Não tem nenhuma marca. Se eu tivesse o, era a primeira pessoa. Não é? Se tivesse o. Se eu tivesse uma terminação tipo mus, era a primeira pessoa do plural. Aqui não tem nenhuma marca. A terceira pessoa não tem propriamente marca. É praticamente igual à raiz. Igual à raiz do verbo. Bom, vamos para a frente. Então, os lexemas têm significação objetiva ou lexical, apreendem a realidade como substâncias ou processos, e vemos aqui que a substância, portanto, os nomes, os substantivos, têm categorias gramaticais. Género, singular, plural. Eu meti ali o dual, é raro em português, mas podemos falar dele. E, desculpem, número e género, masculino, feminino, pus o neutro dentro de parênteses. É relativamente raro em português, só às vezes em morfemas, desculpem,
Em pronomes é que se nota. Caso, em português, também não é significativo, a não ser nos pronomes. A não ser nos pronomes que têm uma forma de nominativo eu, uma forma de acusativo me, uma forma de dativo mim ou a mim, uma forma de ablativo em comigo. Pronto, então, é raro ser considerável esta categoria do caso em português. É raro, embora seja possível, não é? Até nos relativos também se nota, não é? Que, quem, cujo, qual, portanto, é possível. Mas fica ali um bocadinho pendurado, porque nos nomes, nas formas nominais, não há categoria caso. Os processos, as formas verbais, têm uma série de categorias gramaticais, portanto, de que já falamos, não é? A tal tempo, modo, aspecto, pessoa, número, voz. Bom, voltando aqui às riscas amarelas, entre estas duas formas, portanto, a forma que recorta a realidade como uma substância e a outra que é uma propriedade da substância, não é? Uma propriedade da substância, há uma relação de acordo. Há, normalmente, uma relação de acordo, e isto é significação gramatical. Há uma concordância entre os morfemas da forma nominal e os morfemas da forma que está a indicar propriedades. Então, eu tenho riscas, tenho feminino plural e amarelas também, feminino plural. Esta relação é uma relação dentro da frase. O acordo, a concordância, é uma relação dentro da frase. Portanto, é sintagmática. Se vem a seguir ao elemento nominal, tem de concordar com ele. Certo? Se vem a seguir ao elemento nominal, tem que concordar com ele. Portanto, agora vamos olhar para a forma verbal avança. Pronto. Se fosse a primeira... Está aqui. Eu pus-me a dizer, mas está aqui. Portanto, se eu tivesse uma terminação U, era a primeira pessoa do singular. Avance. Neste caso, não há propriamente uma marca. A terceira pessoa é igual à raiz do verbo. E, portanto, há aquilo que se chama morfema zero, que é o da terceira pessoa singular do presente indicativo. Portanto, no caso da terceira pessoa do singular do presente indicativo, não há propriamente um morfema que marca a terceira pessoa. E reparem, se eu saltar, por exemplo, se eu saltar para o imperfeito, eu tenho uma desinência, que é vá. E esse só me indica o tempo e o modo. Não é? Se for vá, eu sei que isto é a terceira pessoa, que a terceira pessoa não tem marca, mas tem vá, que é a marca do imperfeito, e, portanto, tempo passado, modo indicativo, portanto, tem outra significação. Bom, então, na classe dos verbos, as categorias que são conferidas pelos morfemas não têm autonomia, não têm nenhuma autonomia semântica, não têm significado. Se eu tirar aqueles segmentos, eles não têm nenhum significado, certo? Elas só são atualizadoras. Não é? Só são atualizadoras daqueles lexemas. E há muitos morfemas nas formas verbais, certo? Porquê? Porque a flexão verbal, numa língua como o português, é extremamente complexa. Portanto, há muitas atualizações do lexema verbo conforme aquelas categorias que nós estávamos aqui a falar, certo? Portanto, uma forma verbal é atualizada de acordo com não sei quantas categorias e, portanto, tem morfemas diferentes para essas formas verbais. Bom, eu pus aqui o pretérito perfeito, portanto, tem uma marca morfomática para a primeira pessoa, para a segunda, a primeira do plural, certo? Portanto, por acaso aqui a terceira do singular também tem. Portanto, ei, esta terminação, avançaste, a terminação ou, na terceira, amos na primeira do plural. Pronto, então há uma série de morfemas que indicam, mesmo dentro do pretérito perfeito, já está determinado, não é? Tempo do passado, modo indicativo, está determinado. Há marcas que indicam a pessoa e o número, não é? Primeira, segunda, terceira e singular, plural. Bom, depois, o futuro do conjuntivo e o infinito flexionado partilham uma terminação. Avançarmos, avançardes, não é? Avançarem. Há algumas
terminações do futuro do conjuntivo e do infinitivo pessoal que são iguais. Portanto, é o problema do alocutário. E neste momento, como locutor, estou a pensar, o que é que aquele locutário escreveu ali e que a Beatriz Vasconcelos está agora a ler? É um problema o alocutário, condiciona completamente o locutor. Portanto, é melhor não escrever, da próxima vez. Pronto, então, futuro, onde é que eu ia? Imperfeito do conjuntivo, a terminação, avançar-se. Pronto, e esta, vamos imaginar a primeira pessoa, não é? Se eu avançasse, é uma terminação típica da primeira pessoa singular, avançássemos, já será a primeira pessoa do plural, e este morfema, se, é claramente o imperfeito tempo passado, imperfeito modo conjuntivo. Bom, se tivermos a noção exata destes morfemas, ninguém me escreve tracinho mus e tracinho te e tracinho se, certo? Se tivermos a noção exata de que são morfemas das formas verbais, deixamos de ler nas redes sociais por todo lado e até nas provas da Faculdade de Letras, tracinho mus, tracinho te, tracinho se. Eu estou farta de ler isso e não gosto nada de ler isso. Dá a ideia de que a pessoa nunca pensou que era um morfema e não sabe a integridade das formas verbais da sua língua. Não é grave, dá mau aspecto. Não é grave, do ponto de vista da comunicação, a comunicação passa na mesma, socialmente dá muito mau aspecto. Certo? É o problema da imagem daquele que escreveu. Bom, vamos para diante. Então, a realidade pode ser configurada segundo óticas diferentes. Por exemplo, eu tinha aí na frase o carro avança rapidamente, mas podia ser o avanço rápido do carro. Exatamente, semanticamente não há problema nenhum, seria um nome qualificado. O que eu tenho é um processo qualificado, avança rapidamente. As riscas são amarelas, bom, podia lá estar o amarelo das riscas. Ou seja, nós temos na morfologia da nossa língua diversas classes ao serviço da apreensão do referente. Ele pode estar apreendido de uma determinada maneira ou pode estar apreendido de uma outra maneira. A língua tem uma certa plasticidade para essa apreensão, para essa configuração. Bom, agora, não sei porque é que tenho um intervalo aqui. Sei porque é que tenho. Porque não tem mais nada sobre os morfemas. O que vem a seguir é enriquecimento do léxico, certo? E que não os outros. Alguma dúvida? Ou era tudo absolutamente conhecido? Não era tudo absolutamente conhecido. A única vantagem de ter uma noção exata da estrutura morfomática e lexemática é que a pessoa conhece as palavras, reconhece as palavras. E não confunde. Não confunde, sei lá, avanças-te com avançaste. Não confunde, certo? Não confunde determinadas realidades. Para mim é um puzzle, sobretudo, maior, o tracinho mus, porque isso não existe na língua. Onde é que vão buscar o avançar tracinho mus? Não existe. É uma criação pós-moderna, não sei muito bem de onde é que vem. Pronto, então, o problema da falta da noção da palavra é porque aqui há uns anos atrás, no ensino da língua materna, entraram em força teorias linguísticas sobre a sintaxe, a organização sintática, a comunicação também, a importância da comunicação. E foi deixado de lado, bastante, a morfologia e a parte da língua que é memória. Há uma parte da língua que é memória. Portanto, nós temos tudo arrumadinho, em armários e prateleiras, em paradigmas. Os armários e prateleiras são os paradigmas. E, agora, se não há nunca
um trabalho de sistematização desses paradigmas, eles não se fixam, certo? E o que deixou de haver foi, eu digo-lhes exatamente o que deixou de haver, foi os deveres de casa, que era assim, agora escreve o imperfeito conjuntivo do verbo não sei das quantas. Zaz, 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 zaz. Nunca mais desaparece a imagem do imperfeito conjuntivo, na vida. A pessoa que fez isso alguma vez na vida, não põe tracinhos se, nunca. Porque tem uma imagem marcada, portanto, na memória, sobretudo na memória de longa duração. Não é? Na memória de longa duração tem essa imagem das formas. Portanto, esse tipo de trabalho, como é que é? Considerado muito chatinho, muito não sei o quê, sobrecarregar a memória das criancinhas, etc. Não tem problema nenhum em relação à língua, é ótimo, porque ajuda a fixar os paradigmas e, portanto, há uma parte da língua que é memória e não há volta a dar a isso. Bom, então, mais do que uma linha sobre classifique morfologicamente a palavra tal, não vai aparecer nunca numa prova de avaliação vossa, mas se calhar uma linha a dizer isso vai aparecer. Classifica a palavra tal, certo? Classifica a palavra riscas, a que estava aqui. Diga? Não, está num branco. Está num branco. Acabou os morfemas e ainda não começou os lexemas. Está num branco. Riscas. Uma das Carolinas. Como é que é riscas? Classificação morfológica da palavra riscas. É um nome comum, exatamente, um nome comum. O género feminino, como é que sabe? E? Exato. Absolutamente certo, completamente certo, não há nada a dizer. Ou tem de. É muito conveniente, eu diria. É muito conveniente mostrar que tem uma ideia de que há morfemas e que o morfema é X e Y e Z, certo? Pronto, então, mais, enriquecimento do léxico. Podemos ir? Vamos ver. Toda a gente sabe quais são os processos de composição lexical, certo? Diga, não está? O que é que foi que aconteceu agora? Não gostou de estar em branco. Achou que tínhamos desistido. Oh, não. Eu pensei que isto podia acontecer e aconteceu.